Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Hoje, iniciando mais um trimestre das lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel. Essa edição de número 45, uma reedição na verdade, trata sobre os livros poéticos, sabedoria, temor de Deus e as grandes questões da vida. É um prazer tê-lo aqui conosco. Espero que você venha durante todo esse trimestre dessas lições da editora Central Gospel aprender sobre os livros poéticos, trazer lições para a sua vida e principalmente que você possa aplicar na sua vida o que esses livros poéticos podem agregar para nós. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de dar um recado. Você que tenha escutado aí o CDcast também da editora CPAD na quarta-feira, já sabe desta notícia, mas hoje especificamente eu quero anunciar para você que escuta o CDcast da editora Central Gospel. Quero anunciar a Semana do Crente Docente, de 12 a 16 de outubro, em comemoração ao Dia dos Professores. Teremos aí uma semana recheada de lives com pessoas ilustres que estarão conosco. Pastor Gilson Paulo, Pastor Ronaldo de Jesus, Professor Alex Rodrigues, Pastor Marcelo Coimbra e a Professora Renata Santana. Cada um desses professores estarão ministrando ali através da live uma palavra ligada ao seu âmbito de atuação na igreja, no âmbito da educação cristã. Eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos de conhecimento nessas lives. Então você aproveita que está aí escutando nesse momento o CDcast, compartilha para que outras pessoas possam saber dessa informação e possam ter acesso ao conhecimento, possam ter acesso a esses conteúdos que serão disponibilizados. De 12 a 16 de outubro, Semana do Crente Docente, eu conto com a sua participação, conto com a sua audiência e conto também com a sua força em compartilhar essa notícia para que outras pessoas sejam alcançadas. Pois bem, agora vamos diretamente para a lição de número 1, a lição que abre esse trimestre aqui na revista Lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel. A revista vai colocar uma divisão dessas 3 lições de uma maneira até ligada à própria divisão dos livros. Mas ela começa com essa lição número 1, que é uma introdução aos livros poéticos. Depois vai falar sobre a poesia hebraica e depois segue a linha de cada um dos livros poéticos, divididos na maneira com que eles estão organizados. Exceto o livro de Jó, Eclesiastes e Cantares, que serão apenas uma lição, mas em Salmos, por exemplo, nós teremos 5 lições sobre Salmos, teremos 3 lições sobre Provérbios, que são de fato livros mais extensos e com uma divisão proposital, vamos dizer assim, acerca de sua organização. Então hoje nós teremos um apanhado, porque o que você vai estudar nessa lição de número 1, todos os assuntos serão abordados posteriormente de uma maneira mais extensa. Então essa lição de número 1 ela tem como objetivo nós aguçarmos nossos alunos, poder trazer um apanhado do que será a lição, do que será o trimestre, informando alguns detalhes de maneira introdutória e umas características sobre os livros poéticos, além da síntese de alguns livros, né, ou, na verdade, de todos os livros que estão postos como poéticos. Então, você vai perceber que essa organização ela vai repetir não somente assuntos, mas como informações acerca desses livros, porque essa lição número 1 ela tem, de fato, esse cunho introdutório. Então, a lição ela começa com a sua estrutura de sempre, tá? Essa lição ela está dentro de um plano editorial antigo da editora Central Gospel. Como eu disse, foi uma reedição, um relançamento
Então ela tem toda a mesma formatação daquelas que você está acostumado a estudar, tá? Ela não tem nenhuma diferenciação. Ela, na verdade, já faz parte de um currículo mais novo da editora Central Gospel. Se você olhar a revista, ela tem aquela emblema sobre o novo currículo de escola dominical. Ela abrange de 2013 a 2020. Então, esse currículo que nós vamos estudar agora, essa parte do currículo, ela faz todo sentido com as lições que você estudou recentemente, no sentido estrutural da lição. Então, ela começa com um texto bíblico básico, tem aí o Salmo 147, do 1 ao 11, o texto áureo, Salmo 147, versículo 13, que é uma continuação do texto bíblico básico que tem aqui posto, e alguns objetivos. O primeiro objetivo é compreender que os livros poéticos eles são denominados desta forma porque possuem um estilo baseado na literatura poética, que faz uso abundante de metáforas e linguagens figuradas. O outro é entender que o Espírito Santo, de maneira providencial, usou a poesia para tratar de temas universais da raça humana, para falar o coração de cada pessoa individualmente. E o terceiro objetivo, conscientizar-se de que, por intermédio dos estudos desses livros, podemos encontrar a verdadeira sabedoria e o real sentido da vida. Exatamente esse encontrar o sentido da vida é um dos dilemas tratados nesses livros que nós chamamos de sapienciais, né? Os livros poéticos. Então a gente consegue entender que Deus ele coloca esse conteúdo bíblico de uma maneira a trazer reflexões para nossas vidas nos dias de hoje também, a trazer respostas e trazer de alguma forma uma ideia dessa questão interior do ser humano. O fato é que, se os livros são poéticos, existem poetas, que são aqueles que escrevem esses poemas ou esses textos nessa linhagem poética. Os poetas eles sempre possuem uma grande criatividade, uma habilidade na sua forma de linguagem. A sua linguagem muitas das vezes é usada de maneira figurada, de maneira metafórica, mas o principal objetivo desses homens é eles comunicarem algumas coisas relacionadas aos valores, tanto eles temporais quanto os atemporais. Então o ser humano vai receber essa mensagem, como disse, ele terá a possibilidade de reflexões através desses textos, mas não somente para o exercício de um tempo presente, como para um tempo futuro. Então Deus ele vai trazer de alguma forma uma providência para nós quando ele escolhe esses homens para poder registrar essas mensagens, esses ensinamentos, essas lições. Os livros poéticos, eles, como estilo de escrita, eles são organizados na ordem por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, que também é chamado de Cânticos dos Cânticos. Eles, obviamente, recebem esse título de sapienciais ou livros poéticos por conta desse estilo. Poesia ela é utilizada para ensinar esses valores, essas questões morais, a questão da busca pela sabedoria, todo o envolvimento sobre a formação do caráter humano, sobre o caráter de cada pessoa. Então Deus tem esse propósito. Deus não coloca na sua palavra apenas, a gente, por pensar em poesia, nós achamos muitas das vezes que o texto posto, a gente tem isso muito com Salmos, é um texto de fácil leitura, um texto de agradável leitura, só que dentro disso Deus ele tem um propósito relacionado a como que isso está exposto. E o maior propósito talvez seja a formação do caráter pessoal, para que o ser humano possa entender e ter essa sintonia com esse propósito de Deus. Os livros, eles vão ser apresentados nas próximas lições, obviamente, mas aqui nessa breve lição nós vamos ter assim um apanhado sobre esses livros poéticos, algumas ponderações, algumas
características, sobre esses detalhes. O primeiro livro poético apresentado é o livro de Jó. E aí eu gostaria de dar uma dica para você. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós estamos tendo o CDcast, o CDcast das lições bíblicas da CPAD. E interessante porque a revista que nós estamos estudando na quarta-feira, ela toda trata sobre o livro de Jó, sobre a questão da fragilidade humana, sobre a restauração do ser humano. Então, é importante você buscar esse CDcast da quarta-feira para você estudar um pouco mais sobre o livro de Jó. Então, o livro de Jó ele vai tratar sobre essa experiência do ser humano em relação a alguns infortúnios, acerca de perdas na vida. Quando nós observamos o livro de Jó, todo estudo acerca do livro de Jó, nós vemos que o livro de Jó está inserido dentro do período dos patriarcas. Então, Jó é um livro que vai tratar como que é esse sentido de justiça de Deus, a soberania de Deus, como Deus permite tais situações em que envolve a vida do ser humano. Então existe ali uma decisão de Deus em colocar a fé de Jó à prova. Jó, que é colocado ali como um homem temente a Deus, um homem reto, ele vai, a partir dessa permissão de Deus relacionada à ação de Satanás, que vai tocar em seus bens, vai tocar na sua saúde, nos seus familiares, ele acaba sendo ali vitimado por essa série de desastres, como disse, permitidas por Deus, e depois vai passar por um momento de restauração de tudo isso. Jó, o livro de Jó, ele tem um propósito, né? Algumas pessoas entendem que o assunto principal do livro de Jó é o sofrimento humano, né? Que perpassa por quase todo o livro. Praticamente todo o livro trata sobre isso. Mas a gente sabe que a grande tona do livro de Jó é a questão sobre a fé genuína. Até onde a sua fé pode te levar a vencer as adversidades. O autor, né, de Jó, que é um autor que nós não temos uma definição de maneira pragmática, ele vai revelar que a fidelidade de Deus ela não está condicionada ao recebimento de bênçãos e bens materiais. Então isso significa que Deus ele vai estar no controle da história de uma maneira mais abrangente, podendo sim agir nas questões específicas, mas talvez o ser humano tenha uma ótica diferente acerca disso, porque para o ser humano perder riquezas, perder bens, sofrer alguma coisa, muitas das vezes é um fator de perder a sua fé. E Jó vai nos ensinar que mesmo perdendo, mesmo tendo subtração de bens, é necessário permanecer na fé e permanecer em Deus, porque ele passou a conhecer Deus não apenas de falar, mas ele passou a ver a ação de Deus. É o que a gente vê lá no capítulo 42 de Jó. Se você, em algum momento, acha que tem com Deus um relacionamento superficial, é necessário que a sua fé te leve a conhecer a Deus de forma clara, de maneira a suportar aquilo que você passa. A outra abordagem aqui da lição número 1 é, obviamente, o livro de Salmos. É um livro com 150 capítulos, recheado de textos conhecidíssimos da palavra de Deus, textos que são citados e repetidos por muitas pessoas até que não conhecem o livro de Salmos. A gente sabe que 50% dos salmos eles são atribuídos a Davi. Tá? Então Davi aí é um grande poeta, né? Foi um rei de Israel e também um grande poeta. Grande parte aí dos salmos atribuídos a Davi, um homem que vai marcar esses livros poéticos por conta do tamanho da sua produção. Esses poemas que nós encontramos nos Salmos, eles são poemas sagrados, foram inspirados pelo Espírito Santo, expressam questões relacionadas ao louvor a Deus, mas também eles são expressões das angústias, dos perigos,
das adversidades. E a gente consegue perceber que nessa classificação dos salmos é possível a gente estabelecer de alguma forma um parâmetro. Então a gente pode afirmar com certa propriedade que aproximadamente 75 dos salmos eles são considerados de orações de fé. Né? Esses salmos de oração de fé eles foram feitos em tempos de sofrimento, de tribulação. A outra referência que nós temos para classificar os salmos é que a maior expressão de louvor de Deus pode ser percebida em 40 deles. Então, 75 salmos ligados a orações de fé e 40 salmos relacionados à expressão de louvor a Deus. Então, se a gente fosse observar, nós temos, na verdade, uma variação de temáticas dos salmos. Elas são longas, mas temos salmos de louvor, de ações de graças, de súplica e oração, penitenciais, salmos históricos, aqueles que exaltam a majestade divina. Tem os salmos que são litúrgicos, tem salmos da criação, salmos didáticos. Enfim, é uma infinidade de salmos que nós podemos pegar característica. E os conhecidos salmos messiânicos, obviamente, são os salmos que apontam para a vinda do Messias. Prepare-se aí que a gente vai ter uma sequência a partir da lição de número 4 sobre o livro de Salmos. Então você vai ter muita oportunidade para estudar os detalhes e as riquezas desses salmos que são maravilhosos para nossas vidas, podem nos acrescentar muito acerca do nosso relacionamento com Deus. O terceiro livro dos livros poéticos é Provérbios, uma coletânea de sabedoria, coletâneas de vivências, de fatos, de questões que ajudam na prática de vida. A sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Não está apenas no âmbito do intelecto, mas está naquilo que é praticado, aquilo que de maneira experimental você consegue conhecer e consegue praticar. Então o livro de Provérbios é uma enciclopédia desses curtos ensinamentos que nós chamamos de provérbios, de sabedoria. Então a gente vai observar que o livro de Provérbios vai trazer um grande propósito, um propósito de apontar o caminho para a sabedoria, do ensino, da disciplina, da questão da instrução. Então imagine quão maravilhoso é você aprender e estudar o livro de Provérbios, como que você pode extrair lições práticas para a sua vida. Mais um livro aí dos poéticos com uma simplicidade de você ler, compreender e poder aplicar. O outro livro e quarto livro dos poéticos é Eclesiastes. Eclesiastes também, como Provérbios, escrito por Salomão, só que em um momento diferente da vida de Salomão. Então o livro de Eclesiastes ele vai fazer parte desses escritos de Salomão, e ele vai ter como o tema central dele a questão da vaidade humana, justamente por conta de um período que Salomão passa. Salomão ali tem uma problemática relacionada à sua vida, relacionada aos feitos de sua vida, e no livro de Eclesiastes ele vai trazer muito sobre essa questão da vaidade, sobre a finitude do ser humano, vamos dizer, a limitação do ser humano vai estar muito exposta ali no livro de Eclesiastes. Eclesiastes também chamado, né, de O Pregador, esse é o sentido de Eclesiastes. A gente pode falar que em meio a todos os questionamentos, esse pregador, né, no caso ali Salomão, ele vai descobrir como Deus é absoluto, como a história afirma de maneira categórica essa necessidade que nós temos de buscar o relacionamento com Deus, a maneira com que Ele é soberano, como Ele conduz, até para que o ser humano ele possa viver o momento presente, possa usufruir do fruto daquilo que Ele mesmo faz, mas de alguma forma entendendo que para as questões vindouras e para as questões ilimitadas o ser humano não tem possibilidade de alcance e necessita desse relacionamento de Deus. Então Eclesiastes vai trazer um convite
para poder retirar qualquer mística acerca dos conceitos teológicos equivocados sobre Deus e sobre a vida. Porque o livro ele vai realçar de fato esse conceito de vida como um dom de Deus. Então Deus, enquanto Criador, ele vai trazer essa possibilidade do dom da vida. Que você possa mergulhar e aprender no livro de Eclesiastes todas essas lições a qual está ali posta. E por último, e não menos importante, o quinto e último livro dos livros poéticos, Cantares de Salomão, mais um dos livros escritos por Salomão. O próprio nome do livro já ganha o nome do autor. Então a gente observa no livro de Cantares algumas coisas muito interessantes, porque o texto de Cantares ele vai trazer para algumas pessoas uma ideia sobre um texto alegórico que fala sobre do relacionamento de Deus com Israel ou entre Cristo e a igreja. Mas a gente sabe que a maior parte dos teólogos eles concordam que nenhum versículo desses 8 capítulos de Cantares há um indício que possa comprovar essa teoria de que o livro tem uma correlação entre Cristo e a igreja, entre Deus e Israel. A gente vê, na verdade, que nesses 8 capítulos nós encontramos declarações de amor, há questões até ligadas ao erotismo, essa palavra que muitas das vezes ela é colocada de maneira pejorativa por conta da deturpação, mas aqui em Cantares a gente vê a importância dessa palavra, a questão do amor, em uma forma poética que vai mostrar ali Salomão e a sua amada, a Sulamita. Então todo o enredo do Cântico dos Cânticos está relacionado a isso, a as declarações de amor, o envolvimento entre Salomão e a sua amada, e obviamente os estudiosos mais antigos questionaram a inclusão desse livro justamente por conta desse vínculo tão real da questão amorosa, da questão do vínculo entre homem e mulher, mas talvez por uma questão de pragmatismo religioso ou de algo que nós não devemos absorver, porque justamente nós entendemos que em Cantares de Salomão nós temos muitas lições para nossas vidas enquanto casados, pessoas que buscam o relacionamento puro como Deus estabeleceu entre homem e mulher. Então a gente viu aí um pouquinho do que é a característica de cada um dos livros poéticos. Então você vai, a partir das próximas lições, entender um pouco das características da poesia hebraica e depois desenvolver de maneira aprofundada cada um dos livros aqui perpassados nessa lição introdutória. Então, para nós concluirmos essa lição, nós podemos compreender que os livros poéticos eles vão expressar os mais diversos sentimentos da alma humana. Então, sejam eles sentimentos de dor, dúvidas, solidariedade, questões ligadas à tribulação, a necessidade da provisão de Deus, mas também vai expressar as questões ligadas ao amor, ao bem-estar, a questão da sabedoria, enfim, o louvor a Deus. Que você, dentro dessa lição, possa ter uma ideia, que você possa transmitir para os seus alunos todo esse contexto e que você possa fazer com que eles permaneçam durante essas 13 lições aprendendo mais da palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, te agradecer pela audiência, pedir para que você possa curtir as nossas redes sociais, que você possa compartilhar esse CDcast para que pessoas venham ser alcançadas. Eu vou fazer aqui uma breve oração para que você tenha um trimestre abençoado de ministrações. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, que esse trimestre que nós estudaremos os livros poéticos venha a ser, Senhor, um trimestre de grandes frutos relacionados à nossa vida espiritual, mas que também venhamos a aprender coisas, Senhor, que estão postas na Tua Palavra, que vão nos ajudar
no caminhar da nossa vida prática, da nossa vida cotidiana. Abençoa, Senhor, a vida desse professor que nos escuta, que ele possa ter ousadia, intrepidez para ministrar, Senhor, de maneira excelente. E que Tu venha também abençoar os alunos que nos escutam, aqueles também que aprendem a palavra de Deus para poder ensinar outras pessoas, independente se atuam na igreja nessa área ou não. Então, que Tu venha, Senhor, nos abençoar através do Espírito Santo, o educador divino. É o que eu oro a Ti, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, que você fique com Deus, que você possa ter aí um trimestre abençoado, é o que o crente docente deseja para você. Em nome de Jesus, amém. E até a próxima aula.